Às 9 da manhã, meu pai estava do lado de fora da minha porta, batendo com os punhos, a voz fazendo as paredes tremerem, gritando meu nome como se eu lhe devesse o mundo. Eli estava atrás de mim, de pijama, com os olhos arregalados, segurando o desenho que fez de Natal. Mas cenas assim não começam com gritos. Elas começam silenciosas, com uma mensagem, uma decisão, uma frase que muda tudo. A minha começou no momento em que minha mãe escreveu: "Vamos pular o aniversário da sua filha." As coisas estão apertadas, e terminou com uma verdade que minha família nunca esperou que eu descobrisse. Antes de começar, me diga de onde você está me ouvindo, assim sei que não estou sozinha. Meu nome é Scarlett, e durante a maior parte da minha vida, eu sobrevivi abaixando minhas expectativas, especialmente em relação aos meus pais. Parece dramático, eu sei, mas quando você cresce sendo a responsável, a quieta, aquela que conserta tudo sem que ninguém peça, aprende a engolir decepções como se fosse parte do café da manhã. Moro em um apartamento pequeno perto da costa, onde o ar sempre cheira um pouco a sal e pinho velho. Não é chique, mas é acolhedor, claro e meu. Espaço suficiente para mim e minha filha Ellie, que preenche cada canto com desenhos, glitter e aquele cantarolado suave que faz quando está feliz. Na manhã em que minha mãe mandou a mensagem, Ellie estava na mesa colorindo um unicórnio com coroa. Ela olhou para mim com aqueles olhos esperançosos, os mesmos desde pequena, que ela herdou de mim, embora os dela ainda brilhem mais. Perguntou se a vovó e o vovô viriam ao aniversário dela este ano. Eu disse que esperava que sim. Ainda nem tinha terminado de cortar os morangos para o almoço quando meu celular vibrou. Vamos pular o aniversário da sua filha. As coisas estão apertadas. Sem explicação. Sem pedido de desculpas. Apenas uma frase jogada para mim como um recibo. Fiquei olhando para a tela por um longo momento, tentando controlar a respiração antes que Ellie notasse algo no meu rosto. Digitei de volta, sem problemas. Porque o que mais você diz quando quem deveria se importar simplesmente não se importa? Mas não era sem problemas. Não para mim e, definitivamente, não para Ellie. Passei o resto do dia fingindo que estava tudo bem. Ajudei Ellie a colar glitter no desenho, respondi mensagens de trabalho, ignorei a pontada no peito sempre que lembrava da mensagem. Tentei ser racional. Talvez meus pais estivessem com dificuldades financeiras. Talvez algo tivesse acontecido. Mas então lembrei dos anos em que paguei o plano de celular deles quando meu pai perdeu outro emprego, dos meses que paguei o seguro para que pudessem manter o carro, dos concertos, das ligações à noite, do dinheiro de emergência que sempre parecia urgente até eu precisar de ajuda. Meus pais adoravam falar sobre lealdade à família, principalmente quando precisavam de algo. O aniversário de Ellie chegou naquele fim de semana. Ela vestiu um vestidinho roxo e pediu para fazermos cupcakes em vez de comprar um bolo. Estendi uma toalha de piquenique na sala porque a chuva batia nas janelas. Tocamos suas músicas favoritas, abrimos alguns presentes pequenos que eu guardei e convidamos duas amigas da escola, cujos pais foram gentis em deixá-las. Ela riu, dançou e se esforçou para aproveitar cada segundo. Mas quando o dia terminou e as amigas foram embora, ela foi até a mesa, pegou um cupcake e olhou para a única vela que eu guardei só para ela. Talvez no ano que vem, sussurrou. Ela não chorou. Apenas limpou o glitter e seguiu em frente, do jeito que as crianças fazem quando não querem que você se preocupe. Mas algo em mim mudou naquela noite. Não raiva, ainda não. Apenas uma dor silenciosa que parecia familiar demais. O Natal chegou mais rápido do que eu esperava, como sempre quando você precisa conciliar trabalho, contas e uma criança que conta os dias com anéis de papel presos no pulso. Ellie acordou cedo naquela manhã, de pijama vermelho. Ellie segurava o desenho que tinha feito para os meus pais, dois avós de mãos dadas com uma menina entre eles, com um coraçãozinho desenhado acima das cabeças. Ela estava sentada perto da janela, esperando, com as pernas dobradas por baixo, cantarolando baixinho, como se tentasse manter a esperança aquecida. Eu fazia companhia para Cocô e ficava checando o celular, fingindo que não estava olhando. O relógio passou do meio-dia, depois 2, depois 3 horas. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nem mesmo um emoji enviado por acidente, apenas silêncio, pesado e familiar. Talvez estejam ocupados, disse tentando soar leve. Ellie assentiu, mas os ombros caíram, daquele jeito que ela faz quando tenta lutar contra a decepção.
Quando finalmente foi para a sala assistir a um filme, abri meu laptop. Não devia ter feito isso, alguma parte de mim sabia. Mas o hábito é teimoso, especialmente quando você passou anos tentando convencer a si mesmo de que sua família era melhor do que realmente é. Assim que a tela acendeu, eu vi uma árvore de Natal maior que o teto da sala, pilhas de presentes embrulhados espalhados pelo chão, arcos de balões torcendo sobre a porta. Os filhos da minha irmã Marissa rasgando os presentes como se fosse um comercial. Minha mãe ao fundo segurando uma caixa coberta de glitter, sorrindo tão largo que os olhos quase sumiam. E acima de tudo, a legenda flutuava como um soco, tão abençoados por estarmos com nossos pequenos favoritos. Favoritos. A palavra doeu mais do que qualquer insulto. Foi casual, sem pensar. Verdadeira, aparentemente. Não percebi que Lee tinha vindo atrás de mim até sentir a mão dela no meu braço. Ela viu a tela, os balões, a alegria da qual não fazia parte. Primeiro não disse nada. O rosto pequeno dela ficou imóvel de um jeito que nenhuma criança de 7 anos deveria. Então sussurrou: eles me esqueceram de novo, né? Engoli em seco, mas nenhuma palavra saiu. A puxei para perto, mas ela continuou em silêncio, olhando para os rostos felizes na tela. Os mesmos rostos que não se deram ao trabalho de mandar uma simples mensagem. O resto da noite passei pelo apartamento como um fantasma. Reaquecei o jantar, dobrei cobertores, respondi e-mails que mal li. Eli pintava na mesa, passando dourado e azul marinho até as cores se misturarem. De vez em quando olhava para a janela e voltava a olhar para o papel, apertando os punhos pequenos. Mais tarde, depois que adormeceu ao meu lado no sofá, fiquei sozinha na luz fraca do corredor. O silêncio não era paz, era pesado, pressionando minhas costelas, lembrando de cada conta que paguei, cada ligação tarde da noite que atendi para meus pais, cada vez que me coloquei por último porque a família precisava de mim. E para quê? Um aniversário ignorado. Um Natal silencioso. Uma filha aprendendo cedo demais que o amor pode ser desigual. Algo em mim não apenas quebrou, ele se alinhou. Uma linha clara e nítida entre o que aceitei toda a vida e o que não permitiria mais. Acordei na manhã depois do Natal com uma clareza estranha, quieta, firme, quase desconcertante. O apartamento estava naquele tipo de silêncio que vem depois de uma longa noite fingindo que tudo está bem. Eli estava encolhida no sofá, segurando a pintura dourada e azul marinho que tinha feito na noite anterior. Cobri-a com um cobertor, afastei uma mecha de cabelo da testa dela e fiquei ali por um momento, deixando o peso de tudo se acomodar no meu peito. Então liguei o laptop, não para e-mails do trabalho, não para navegar, nem para justificar pessoas que pararam de merecer. Abri a aba de pagamentos. Anos de transferências automáticas me encaravam de volta, planos de celular, seguro, assinaturas, pequenos valores de emergência que viraram rotina. Era o mapa de todas as vezes que tentei manter a paz, de todas as vezes que acreditei que ajudá-los faria com que eles finalmente estivessem presentes para nós. Minha mão pairou por um segundo. Não de medo, mas de percepção. Eu simplesmente fiz aquilo em silêncio. Cliquei no primeiro, cancelar, depois no próximo, e no próximo. Uma reação em cadeia de liberdade. Sem música dramática, sem mãos trêmulas, apenas uma calma que eu não sentia há anos. Quando o sol nasceu, tudo do que eles dependiam de mim havia acabado. Não por vingança, mas por necessidade, por proteção para mim e para Eli. Se eles não conseguiam aparecer para uma menina de 7 anos que os amava de todo o coração, não teriam direito de viver às minhas custas. Por volta da metade da manhã, meu celular vibrou. Não eram meus pais, claro que não. Era minha irmã Marissa. Scarlett. O pai está pirando. A mãe está chorando. Cortaram tudo. Você fez alguma coisa? A voz dela não era acusatória. Era cansada, familiar, uma voz que sabia exatamente do que nossos pais eram capazes. Cansei, disse eu. É só isso. Houve uma longa pausa, depois um suave ambon. O resto do dia passou em um ritmo estranho, mas pacífico. Limpei a cozinha, lavei os pincéis que Eli tinha deixado no copo, dobrei roupas. Coisas comuns, mas cada uma parecia diferente, mais leve, como se finalmente estivéssemos vivendo em um lar onde cada canto era nosso, e não uma obrigação que nunca aceitei carregar.
À noite, ajudei Ellie a colocar seus livros novos na prateleira. Ela não mencionou meus pais. Não perguntou por que eles nunca ligavam. Apenas se encostou em mim e disse: "Eu gosto quando é só a gente." E percebi algo: essa vida tranquila, sem o caos batendo na porta, era o que ela merecia desde sempre. Eu não sabia o que aconteceria depois. Não sabia como meu pai reagiria ao descobrir que tudo havia acabado. Mas sabia que ele reagiria. Pessoas como ele sempre reagem. E também sabia disso: a calmaria antes da tempestade é real. É suave, enganadoramente tranquila, e te dá tempo suficiente para respirar antes de tudo explodir. Na manhã seguinte, exatamente às 9 horas, aconteceu. Exatamente às 9, a batida começou, forte, furiosa, sacudindo a porta da frente como se alguém quisesse derrubá-la. Ellie se assustou, quase derrubando a tigela de cereal. Eu a puxei suavemente para trás, o coração firme, mas pesado. Eu sabia quem era antes mesmo dele gritar meu nome: "Scarlett, abre essa porta." A voz de Howard atravessou o corredor com força, alto o suficiente para que um vizinho abrisse a porta, mas rapidamente se recolhesse. Respirei fundo e destranquei a porta, abrindo só meia polegada. O rosto dele ocupou o espaço, vermelho e selvagem, aquela fúria que vem de perder o controle de algo que achava que era seu. "O que você fez?" ele cuspiu. "O telefone está cortado. O seguro acabou. Até a maldita assinatura. Você acha isso engraçado?" Linda ficou por perto, segurando a bolsa contra o peito, os olhos pulando entre nós como se quisesse falar, mas não lembrava como. Um pouco afastadas, Valerie e Tessa, minha tia e prima, de braços cruzados, prontas para julgar antes de ouvir qualquer palavra. Eu não recuei. "Tudo que eu pagava, parei de pagar", disse suavemente. Howard empurrou a porta com a mão, e eu a bloqueei com o pé para ele não entrar. Os olhos dele passaram por mim e foram para Ellie, que espiava do corredor. "Você está envolvendo ela nisso", gritou. "Está envenenando ela. Está tentando fazê-la contra a família." "Família?" A palavra quase me fez rir. "Você quer dizer a mesma família que pulou o aniversário dela porque as coisas estavam apertadas o ponto." Depois, ele postou uma comemoração de Natal com arcos de balão e montanhas de presentes para os filhos da Marissa. Valerie bufou: "Esse não é o ponto. Você está sendo dramática." Tessa entrou na conversa, de braços cruzados: "Todo mundo está dizendo que você está exagerando de novo. Você sempre faz as coisas maiores do que são." Ellie saiu de trás de mim, pequena, mas firme. "Eles me esqueceram", disse baixinho. "Eles me esqueceram de novo." O corredor ficou em silêncio. Howard desviou o olhar primeiro, depois bufou, balançando a cabeça: "Crianças não entendem essas coisas. Adultos têm responsabilidades, contas, prioridades." Exatamente, eu interrompi, "e por anos eu cobri as suas." O rosto dele se contorceu. "Do que diabos você está falando?" Entrei totalmente no batente da porta, deixando a verdade se assentar entre nós. Os planos de celular, o seguro, os consertos, o dinheiro de emergência. Cada vez que você precisava de algo, me chamava e eu pagava sem questionar. Linda fez uma careta. Valerie franziu a testa. Tessa murmurou: "Todo mundo ajuda os pais." Levantei a mão. "Mas quando Ellie precisava de vocês, quando ela estava na janela no dia do aniversário de 7 anos esperando por vocês, quando fez aquele desenho de Natal e ficou de pijama segurando a esperança, vocês simplesmente não apareceram." Minha voz não aumentou. "Não precisava. Vocês não deram nada a ela. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada." O maxilar de Howard tremia. "Estávamos ocupados." "Sim", eu disse. "Ocupados comemorando os filhos da Marissa. Ocupados postando sobre seus pequenos favoritos. Ocupados fazendo ela se sentir invisível." Linda finalmente falou, a voz fraca: "Não foi nossa intenção." Eu não deixei ela terminar. "Vocês nunca têm intenção, mas fazem mesmo assim." A raiva de Howard explodiu de novo. "Nada disso explica porque você desligou tudo sem aviso." "Ah", eu disse, inclinando a cabeça, "isso não é a verdadeira crise, é?" Os olhos dele se estreitaram. "O que você quer dizer com isso?"
Voltei para dentro, peguei o pacote impresso que tinha deixado na mesa da entrada e voltei à porta. Estendi para ele. Ele não pegou, mas leu a primeira linha. O rosto dele empalideceu. É um pedido de empréstimo, eu disse, em meu nome, usando minha identidade, com seu endereço e seu telefone. Linda ofegou. Os olhos de Valerie se arregalaram. Tessa murmurou. Meu Deus, Howard gaguejou. Isso foi um mal-entendido. Simples, você falsificou minha assinatura. Eu disse. E levou quase $8.000, a boca dele se abriu e fechou, os pulsos tremendo, a voz falhando. Você não precisava tanto quanto nós. O corredor pareceu mais frio de repente, como se aquelas palavras tivessem sugado o último calor do ar. Eli se aproximou, encostando o ombro na minha perna. Coloquei minha mão sobre a cabeça dela. Você roubou da sua própria filha, eu disse baixinho. E justificou porque achou que eu não reagiria. Howard avançou como se fosse pegar os papéis, mas eu os afastei. Ele não foi rápido o suficiente. Nunca foi. Nem quando se tratava de responsabilidade, prestação de contas ou decência básica. Escuta aqui, rosnou ele. Se você registrar alguma coisa, eu já registrei, eu disse. O silêncio caiu pesado, absoluto. Eu fiz o relatório ontem de manhã e anexei os documentos. Os exemplos de escrita, as transferências, tudo. O que acontecer a seguir não depende mais de mim. Linda levou a mão à boca. Valerie sussurrou algo parecido com uma oração. Tessa deu um passo para trás. Howard parecia atônito, não derrotado, mas chocado por a única pessoa em quem ele confiava para ficar quieta finalmente ter escolhido não ficar. Você não faria, disse ele, mas agora era um pedido, não uma ameaça. Encontrei os olhos dele com calma, firme. Eu faria qualquer coisa para proteger minha filha, até mesmo de você. Aí estava, a mudança de poder. O momento em que ele percebeu que eu não era mais a solucionadora dos problemas dele. Não era mais a rede de segurança. Não era a garota que dizia sem problemas enquanto sangrava por dentro. Eli puxou minha manga. Mãe, sussurrou, a gente pode fechar a porta? Sim, querida, respondi. Segurei o olhar de Howard por um último segundo, tempo suficiente para a verdade cair sobre ele. E então fechei a porta. Dessa vez ele não tentou impedir. Não tinha direito. O silêncio depois do clique da porta foi quase surreal, pesado, mas limpo de um jeito que eu não sentia há anos. Eli se encostou em mim, a mãozinha ainda agarrada à barra do meu suéter. Levei-a de volta para dentro, tranquei a porta, e pela primeira vez em muito tempo senti que o cadeado estava ali para nós, não para manter alguém fora. Nas semanas seguintes, tudo mudou. Meus pais não apareceram novamente. Nem com desculpas, nem explicações, nem tentativas de última hora de consertar o que não tinha conserto. Parentes distantes mandavam mensagens passivo-agressivas sobre união familiar, mas se calavam quando eu não respondia. Valerie postava frases vagas sobre filhas desrespeitosas, e Tessa acabou deletando metade dos comentários quando as pessoas começaram a fazer perguntas que ela não podia responder. Marissa foi a única que se preocupou de verdade. Passou uma noite com sacolas de compras e admitiu que não tinha se surpreendido com o empréstimo. Meu pai tentou algo parecido comigo anos atrás, disse ela. Eu disse ou não, você não teve a chance. Não foi reconfortante, mas foi honesto. Enquanto isso, a vida dentro do nosso apartamento ficou mais leve. Eli voltou a pintar, com grandes redemoinhos de cor, mais vivos do que os que ela fez em dezembro. Quando a escola anunciou a exposição de inverno, uma de suas obras foi escolhida para a frente do espaço. Ela ficou ao lado dela, mãos cruzadas atrás das costas, sorrindo daquele jeito calmo e orgulhoso que só ela tem. A professora disse que ela tinha talento. Eu acreditei. Eu também recebi um aumento no trabalho. Novas responsabilidades, mais estabilidade, um futuro que não dependia de salvar ninguém mais. Nossa casa parecia diferente, mais leve, quente, livre de obrigações disfarçadas de amor. Não estávamos perdendo nada. Estávamos finalmente inteiras. O inverno chegou de novo antes que eu percebesse. Uma noite, Eli e eu estávamos decorando nossa pequena árvore, a sala iluminada com luz amarela suave.
Ela pegou uma caixa e tirou um enfeite novo, um unicórnio dourado que comprou com a mesada. Colocou cuidadosamente no galho, deu um passo para trás e sorriu, como se tivesse colocado um tesouro no mundo. Gostou, mãe? Amei, disse. E eu quis dizer isso. Porque ali, vendo o brilho dela no calor da nossa casa, eu entendi claramente: família não é quem compartilha seu sangue. É quem aparece, quem protege, quem ama sem condições ou desculpas. E às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é se afastar de quem se recusa a fazer qualquer uma dessas coisas. Não perdemos nada quando cortamos os laços. Ganhamos paz. Ganhamos liberdade. Ganhamos nós. Se você já precisou colocar limites com sua própria família, se já precisou escolher sua paz em vez do caos deles, conte nos comentários. Prometo que você não está sozinho. E se essa história tocou você, curta, compartilhe e se inscreva para não perder o que vem a seguir.